aos nossos irmãos, amigos, aqueles que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Eu convido a todos a, nesta hora, abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 12 ao 20. Nós seguiremos com a nossa exposição do Evangelho de João, nessa série que intitulamos Quem é Jesus?, cujo objetivo nosso, meus irmãos, é, estudando o Evangelho de João, compreendermos, aprendermos sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus, conforme o Evangelho nos indica. E nesta noite nós aqui queremos considerar que Jesus é a luz do mundo. Você pode perceber isso desde o primeiro momento de nosso culto, em que nós afirmamos que Jesus é a luz e nós vimos aqui para adorá-lo. E nesta noite nós queremos aqui tratar da seguinte ideia: não basta o homem contemplar a luz que é Jesus. Às vezes as pessoas, elas se limitam a contemplar a luz e falar: oh, como ela é linda. Não basta contemplar a luz, porque o que é preciso, sobretudo, é seguir essa luz. Seguir o Senhor Jesus, para que de fato experimentemos o caminho que conduz à verdadeira felicidade. Contemplar a luz não basta, é preciso seguir a luz, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus dá àqueles que o seguem a luz da vida. Voltemos aqui ao texto, João 8, verso 12. Eu convido você a acompanhar a leitura. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, e meu Pai, que me enviou, é a outra. Onde está seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu Pai, se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado sua hora. Vamos orar? Bendito Deus, Pai eterno, nos colocamos na Tua presença com uma súplica. A capacidade vinda do Teu Santo Espírito para comunicar a Tua palavra de modo fiel, com clareza, objetividade, não perdendo a sua profundidade, ainda que com todas as nossas limitações. E ao Teu povo de ouvir atentamente, não se permitindo distrair com as coisas deste mundo, mas mantendo os ouvidos atentos e o coração aberto para ouvir, aprender e aplicar a sua vida. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém.
Quando o apóstolo João escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele tinha uma intenção. Sabe qual era a intenção de João? A intenção de João não era fazer com que a história de Jesus fosse simplesmente conhecida, como meramente uma história. Não. A intenção de João era despertar a fé. A fé de que Jesus, o Cristo, era de fato o Filho de Deus. Era de fato Deus vindo ao mundo. Era essa a intenção do apóstolo João. Fazer com que os seus leitores tivessem essa convicção: Jesus é o Filho de Deus. Tanto é que você vai observar no Evangelho de João as expressões eu sou, muito usadas por Jesus e registradas pelo apóstolo João. Expressões essas que o identificavam com o Deus de Israel, o eu sou, o que sou, aquele que era, é e sempre será, porque essa era a ideia do eu sou quando Deus se revelou a Moisés. E Jesus usa a mesma expressão, eu sou o pão da vida. E aqui nós observaremos Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Assim como Deus é luz, Jesus, como a imagem do Deus invisível, dizia, eu sou a luz. Porque havia uma íntima relação entre essas duas pessoas, o Pai, Deus, e o seu Filho, Jesus, chamado Cristo. Hoje nós veremos essa relação quando Jesus afirma a uma multidão que, assim como Deus é luz, ele também era a luz do mundo. Não era a luz de um determinado grupo social, de uma determinada etnia, mas era a luz de todo mundo. Jesus, como diz Paulo aos Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Luz de luz, porque Deus o gerou na eternidade. Gerado e não criado. Essa luz não deve ser tão somente objeto de contemplação. Uau, que luz maravilhosa, que bela mensagem. Não. Mais do que contemplar Jesus, mais do que se encantar com a mensagem de Jesus, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que o Evangelho requer daqueles que ouvem a mensagem, é que essa luz seja experimentada na vida. Porque outrora, meus irmãos, havia um falso ensino que se disseminava na igreja, que se fazia entender que bastava ter o conhecimento intelectual a respeito de Jesus. Não. Jesus tem que haver uma experiência que mexe com o intelecto, mexe com as emoções e muda a história, o curso da minha vida. Por isso, não basta ao homem contemplar a luz, porque o que realmente é preciso é segui-lo, para que se experimente o caminho que conduz à verdadeira felicidade, o caminho da luz da vida. Jesus Cristo é a luz do mundo. Foi essa afirmação que ele fez no templo de Jerusalém, na área em que se coletavam as ofertas, conforme o texto declara. Ele trouxe essa importante doutrina para o conhecimento daquele público que ali estava em uma das festas em Jerusalém. Eu sou a luz do mundo. Jesus não é a luz de um determinado povo. Jesus é a luz de todos os que estão neste mundo. Você já imaginou viver em um mundo em que não houvesse o sol? Não existiria esse mundo. Se nós vivêssemos nesse planeta e não tivéssemos o sol a sempre nos abastecer com luz, calor, não existiria esse planeta, porque este planeta necessita do sol. Sem o sol, esse planeta, meus irmãos, seria uma rocha, como diz os estudos da NASA, uma rocha sem vida e coberta de gelo. O planeta Terra precisa do sol.
E assim como o planeta Terra precisa do Sol, eu e você, nós precisamos de Jesus. Você já imaginou o que seria a vida sem Jesus? Você, às vezes, não para refletir sobre essas coisas. O que seria da sua vida se não fosse o conhecimento, essa experiência de vida com o Senhor Jesus? Onde você estaria? Você alcançaria o que você alcançou? Você teria o que você tem em termos de relacionamentos? Onde você estaria? Como você estaria se você não conhecesse o Senhor Jesus? Assim, meus irmãos, que se não houvesse sol, não haveria terra. Se não houvesse Jesus, o Cristo, não haveria tanto o sol como a terra. Não haveria universo. Porque Jesus é o mediador da criação. João capítulo 1, versículo 3 e 4 diz que por meio dele, Jesus, o Cristo, Deus criou todas as coisas. E sem ele, Jesus, o Cristo, nada teria sido criado. Ele, Jesus, que é a palavra, possuía a vida, e a vida trouxe luz para o mundo inteiro. Um dos atributos de Deus apontados no Antigo Testamento é que Deus é luz. Davi, inclusive, faz uma poesia dizendo isso. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Aqueles que esperavam a vinda do Messias, eles esperavam a vinda da luz. Luz para o mundo. Isaías, capítulo 9, verso 1 até o verso 7, era essa a expectativa. Eles associavam a pessoa do Messias ser a luz. Então Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para ser a imagem do Deus invisível. A luz que ilumina não apenas uma parte do mundo, mas todo o mundo. Que considerações, meus irmãos, nós poderíamos fazer a partir dessa afirmação de Jesus? Eu sou a luz do mundo. Primeiramente, meus irmãos, a questão que devemos aqui levantar é do que a luz representa para nós. Quando olhamos para a luz, olhamos para algo que é imponente. Quando olhamos para a luz, olhamos para algo que é majestoso, que é glorioso. Ou quem nunca parou para admirar o nascer do sol? A imponência do nascer do sol. Ou a imponência do pôr do sol. Tá? Nós aqui em Pirassununga, nós costumamos apreciar muito o pôr do sol, porque o pôr do sol nesta região é muito bonito. Os irmãos da Santa Fé, ali é a vista maravilhosa do pôr do sol. Se você mora no litoral, é o nascer do sol. É algo espantoso, é algo assombroso, o nascer do sol. Por que isso? A luz, ela tem essa imponência, a luz tem esse vigor, essa majestade. Quem aqui já viajou de carro, ônibus, durante a noite e viu aquela escuridão, aquela penumbra, aí de repente o nascer. E onde havia escuridão, agora não há mais escuridão. O que há? Luz. Aquilo que você não conseguia contemplar, agora você consegue contemplar. Você consegue contemplar a paisagem que está à volta. Fica até mais fácil de conduzir o seu carro se você é o motorista, ou fica mais fácil de você contemplar a paisagem se você é apenas um passageiro de um ônibus. Porque a luz ela faz toda a diferença. Meus irmãos, assim é Jesus na vida daquele que crê. Ele faz toda a diferença. Jesus, na vida daquele que crê, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é imponente. Imagina você vivendo num mundo completo de escuridão, com as sinuosidades
as curvas perigosíssimas que existem neste mundo, mas numa completa escuridão, como é que você se sentiria? Tenso, com medo, às vezes até em pânico, às vezes até pararia a sua viagem em um local e passaria a chorar de tanto medo, de tanto terror, até que você vê uma luz e você então segue a viagem, porque você agora está com tranquilidade. É a glória e a majestade da luz. E Jesus é essa luz. É essa luz que ilumina a mim e a você, colocando em nossos corações a fé para viver em uma grande escuridão que é esse mundo. Em uma grande escuridão moral, em uma grande escuridão espiritual, em uma grande escuridão social, em uma grande escuridão no trato ecológico. Esse mundo é uma completa escuridão. Mas quando eu tenho a Jesus, eu tenho a luz que norteia a minha vida. Quando Jesus veio ao mundo, meus irmãos, ele veio para cumprir a profecia de Isaías. Um povo que andava em trevas viu brilhar uma grande luz. Aos que viviam numa área sombria, uma luz gloriosa resplandeceu, trazendo o quê? Esperança para o mundo perdido. Mateus capítulo 4, dos versos 15 ao 17, falam sobre essa profecia cumprida. Profecia de Isaías 9, cumprida em Mateus 4, no registro de Mateus 4, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É interessante perceber, irmãos, a associação que Mateus faz da luz com a pregação da mensagem de arrependimento. Porque há luz aonde o evangelho é pregado. Há luz aonde a mensagem para que os homens, as mulheres, os jovens e as crianças se arrependam de seus pecados, aonde essa mensagem é pregada, há luz, há orientação, há direção para a vida, há exposição de um plano que é exponencial, de um plano que é espantoso, de um plano que é majestoso, glorioso. Contudo, meus irmãos, não basta conhecer o plano. Não basta conhecer o plano. Não basta admirar o plano. Não basta olhar para Jesus e falar: uau, que mensagem. Uau, que história. Nenhum homem no mundo conseguiria construir essa história. Não basta. Tem que haver algo mais do que isso. Tem que haver um desejo de seguir Jesus. Não basta saber que Jesus é a luz do mundo. Não basta apreciar a mensagem do Evangelho. Não basta se acostumar a ouvir sermões. Vai no domingo, ouve o sermão. Durante a semana, acessa o canal do YouTube, ouve outros sermões. Recebe mensagens do WhatsApp com alguns cortes de sermões e vai dando as suas curtidas. Se acostuma com essa vida sermônica, mas nunca se relacionando com aquele que o sermão aponta, Jesus Cristo. Se acostuma com ouvir músicas, canta as músicas que falam, que enaltecem o Senhor Jesus Cristo, tem a sua playlist, segue a sua vida, a sua rotina, ouvindo essas músicas, na sua TV, no seu rádio, no seu smartphone, vai para as suas atividades ouvindo essas músicas, às vezes sintoniza a rádio, já naquela rádio que tem música o dia inteiro,
conforme o seu gosto, músicas mais antigas, músicas mais modernas, e fala: que maravilha, como essas músicas são lindas. Não basta isso. Isso não vai mudar a sua vida. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Somente sairá da escuridão desta vida aquele que decidir em seu coração caminhar com Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que nos impressiona com a sua mensagem. Jesus é aquele que nos encanta com os seus ensinos, com as suas atitudes. Jesus é motivo de poesia, mas de nada adianta ter todo esse apreço por Jesus se você, nesta noite, não seguir o Senhor Jesus. Quem segue Jesus, era essa a afirmação dele: Jesus é a luz do mundo. Quem segue a Ele é esse que tem a luz da vida. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Imagine um marinheiro nos tempos antigos, onde ele não tinha os recursos de navegação que hoje se tem. Como é que ele se guiava para que pudesse perceber que ele estava próximo da terra? Terra à vista. Ele usava o farol. Aquela estrutura que tinha uma luz, e aquela luz apontava: olha, você está próximo da terra. Era por esse instrumento que ele então navegava para que pudesse chegar à terra, chegar ao seu destino. O farol era muito importante para o marinheiro na antiguidade. O farol é muito importante para você, que dirige o seu veículo. Já dirigiu um veículo com o farol queimado? Nas noites da cidade ou nas noites de outras cidades? É um perigo, é uma temeridade. Por quê? Porque o farol é que sinaliza para você o que está à sua frente. Assim como é o farol que sinaliza para quem está do outro lado que você está ali. O que seria da vida, da sua vida, sem um farol para poder orientá-lo nas rodovias, nas ruas da cidade, em noites escuras? O que seria da movimentação de veículos durante noite se não houvesse os faróis nos carros? Porque nós não vivemos aqui, né, num circuito de Fórmula 1 em que já existe uma iluminação ali. Então o carro não precisa ter iluminação, porque o local já é totalmente iluminado. Não. Nós precisamos que os nossos carros, os nossos ônibus tenham a iluminação para direcionar o caminho. Porque se não houver iluminação, se não houver o farol, certamente morreremos ou nos envolveremos em um acidente sério. Aquele que reconhece Jesus como a luz do mundo precisa segui-lo para que, de fato, ele possa ter esse farol. Porque, do contrário, ele continuará na escuridão. Imagina você ter um farol, mas não colocar no carro. Você ter um farol, mas achar desnecessário. É um acessório desnecessário para o meu veículo. Né? Tem muitos que acham que a seta é um acessório desnecessário para o veículo. Né? Não precisa ter seta, basta ter uma buzina. Mas não, a seta precisa, a buzina também, o farol mais ainda. Conhecer a Jesus e reconhecer a Jesus em seu caminho, de modo que você possa segui-lo, é você ter o Evangelho como um farol que iluminará todo o trajeto da sua história neste mundo. Porque a sua vida será vivida não pelos seus desejos, sua vida será vivida não pelas suas paixões, pelos seus sonhos ambiciosos, egoístas, mas sim pelo que o Senhor diz para você, que é bom, perfeito e agradável. Você sabe o que significa seguir a Jesus?
Você é um seguidor de Jesus? Você é um imitador de Cristo? Seguir a Jesus, meus irmãos, não é tão, vamos dizer assim, simples como seguir uma página na internet, seguir um amigo na rede social, porque isso não requer muito compromisso. Seguir a Jesus é algo que requer algo mais, uma disposição em sua mente e em seu coração de completa submissão às orientações que vêm dele. Você é submisso às orientações do Senhor? Você aceita as instruções do Senhor? Ou você costuma ponderar com o Senhor quando a instrução que Ele dá não está de acordo com aquilo que você quer? Você paga para ver? Fala assim, eu vou fazer do meu jeito. Ou você simplesmente se submete àquilo que o Senhor te instrui. Meus irmãos, o que importa não é a mensagem propriamente dita, é como você vai administrar essa mensagem. Porque nós estamos aqui administrando a mensagem do Evangelho. Cabe a mim administrá-la, comunicando-a da melhor forma possível, mesmo com todas as minhas limitações, mas procurando comunicá-la da melhor forma possível, buscando antes de comunicar a você, que ela possa se comunicar a mim, que ela possa falar ao meu coração, ela possa ser uma verdade em minha vida, que ela possa estar mexendo comigo, de que realmente seguir a Jesus, saindo da escuridão e experimentando a verdadeira felicidade, requer de mim submissão. E não aquela submissão do tipo, fazer o quê, né? Tem que fazer. Não. Mas aquela submissão do tipo, olha, Senhor, o Senhor está mandando fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Confesso que eu tenho medos, confesso que eu tenho dúvidas, mas tudo isso eu coloco diante de Ti, porque eu confio no Senhor. Eu confio no Teu caráter, Deus. Eu confio no Teu amor. Até hoje o Senhor nunca me fez mal. Até hoje o Senhor nunca me frustrou. Por que não confiar no Senhor? Então, seguir a Jesus, meus irmãos, é aceitar as instruções dEle, porque as instruções dEle promovem em mim a verdadeira felicidade. Creio que todos aqui querem ser felizes. A Bíblia também quer que você seja feliz. Mas às vezes os caminhos que você escolhe para a experiência da felicidade são caminhos que não trazem felicidade, mas o fim é a morte. Há tantos hoje que optam por caminhos, acreditando que esses caminhos são caminhos de paz, mas na verdade são caminhos que trazem grandes conflitos. Racionalizam esses caminhos, até fundamentam teologicamente esses caminhos, porque sempre o crente, quando peca, ele peca e gosta de fundamentar o pecado dele com a teologia. Não, porque aqui está escrito. Satanás, quando tentou Jesus, ele fundamentou a tentação dele na palavra. Mas Jesus venceu dando uma correta interpretação do que a Bíblia diz. Seguir a Jesus significa viver à luz de Cristo, que é o sol da justiça, ao invés de viver de acordo com a luz deste mundo. Pergunto, qual é a luz que você prefere? Essa? Ou aquela que daqui a pouco, daqui a algumas horas, vai invadir todo o hemisfério? O nosso hemisfério, que agora é noite,
mas daqui a algumas horas será dia aqui no hemisfério sul. Você prefere aquela luz ou essa? Aquela luz é gratuita, essa aqui é paga. Aquela luz revela todas as coisas, essa luz, ela esconde muitas coisas. Trabalhar naquela luz, ela te dá uma visão perfeita. Trabalhar nessa luz, chega uma hora que cansa a sua vista. Não há comparação entre o que esse mundo oferece de luz para a sua vida do que aquilo que Jesus Cristo oferece de luz para a sua vida. Achar que essa luz, por melhor que seja para esse momento nosso aqui, ela cumpre o seu papel, mesmo que com todas as limitações, ela cumpre o seu papel, mas achar que essa luz substitui a luz do sol é um grande equívoco. É a mesma coisa achar que uma folha de figueira na frente e outra atrás para cobrir a minha vergonha é melhor do que a veste que o Senhor providenciou para o primeiro casal após a sua queda. O que era melhor? Aquela folha ou a roupa que Deus providenciou para Adão e Eva? O que Deus providencia para a sua vida é infinitamente melhor do que aquilo que você, porventura, possa conseguir neste mundo. A luz artificial, em alguns ambientes de nossa cidade, está nessa hora com muita vibração, muito barulho, para oferecer uma falsa alegria. Se você andar por aí, vai ouvir os batuques. Daqui a algumas semanas, ela vai reverberar ainda mais, porque é a luz do mundo, mas não é a luz de Jesus. Essa luz tem muita vibração, emociona também, leva o povo às lágrimas, mas no final, termina no silêncio do seu quarto. E às vezes, com você chorando, desapontado. Porque em meio a tanta gente, você ainda se sentiu só. Ainda se sentiu vazio. Essa é a luz do mundo. Mas Jesus, que é a luz verdadeira do mundo, promete aos que o seguem luz da vida. O que você de fato prefere, meu irmão? Mas, às vezes, nós aqui podemos dizer, não, é claro que eu prefiro a luz de Jesus. Então, por que você detém o seu coração com tanta demasia na luz artificial deste mundo? Por que que você passa tanto tempo usufruindo da luz que esse mundo tenta te propor como significado para a vida? Quando você tem a luz que é o Senhor Jesus, que promove sentido para a sua história, de modo que você possa construir a sua história de vida a partir dessa afirmação: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará no escuro, porque terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo que promete aos que o seguem vida. De fato, meus irmãos, essa luz aqui, ela custa. Em alguns lugares, custa muito caro. Às vezes, dependendo do ambiente, pode custar a vida de um filho seu, ou a sua própria vida, porque é um ambiente nocivo que não vai render em nada para a vida dele. Já a luz, que é Jesus, essa não tem preço. É como a luz do sol. Essa não tem preço. Porque essa luz, eu abro a janela de minha casa e lá está ela, a adentrar o meu quarto.
E junto com essa luz, eu ouço o som da vida, que é o som dos pássaros. Você já parou para apreciar isso? Essa luz que adentra o seu quarto e cheia de vida. Pois é, essa é a luz de Jesus. A luz artificial cumpre um propósito, mas ela não satisfaz a alma. Jesus é a luz que, quando eu abro as portas e as janelas da minha vida, Ele entra e faz raiar um novo dia. Às vezes, depois de uma noite inteira de choro, de uma noite inteira de tristezas, de uma noite inteira de lamentações, eu abro a janela da minha vida, eu abro as portas do meu coração e vejo a luz entrar e dizer para mim: a minha misericórdia se renovou para com a sua vida hoje. A luz artificial de muitos ambientes desse mundo pode ser a luz que levará o homem à sua destruição, assim como a destruição da sua casa, assim como a destruição da sua comunidade. Quantos, meus irmãos nossos, escolheram a luz artificial e estão destruindo a sua vida, a sua família e, por conseguinte, estão destruindo a igreja. Estão destruindo a sociedade, porque deixam de produzir frutos que permanecem para a vida eterna. Jesus quer que você seja um seguidor dele. Jesus não quer que você simplesmente seja alguém que contemple a mensagem dele, que o siga como um internauta segue uma página do Facebook, sem qualquer compromisso. Não, Jesus quer que você tenha com ele um compromisso, porque é você que precisa dele. Você precisa de Jesus, porque se você não experimentar Jesus, será outra luz que você vai experimentar. E essa luz embriaga. Essa luz compromete tua visão. Ou você já não percebeu que essa luz, ela tem um poder enorme de comprometer a nossa visão? Aquela luz daquele seu computador, ela compromete tua visão. Tanto é que quando o médico pede para você fazer um óculos, ele orienta você a usar determinado produto no seu óculos para poder usar no computador. Pois é. E nós ficamos ali em frente àquelas telas, comprometendo a nossa saúde física. Mas alguns, não apenas a sua saúde física, compromete a sua moral, compromete a sua espiritualidade, quando poderiam ter a luz da vida. Você não pode apenas contemplar a luz, você precisa seguir a luz, você precisa crer na luz, você precisa andar na luz, e essa luz é o Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele afirmou de um modo categórico para a igreja. Observe só, Efésios 5, do versos 3 ao 8. Efésios 5, versículo 3. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. É Paulo dizendo para a igreja, não adianta ser crente, cantar os hinos da igreja, ouvir os sermões e continuar vivendo a velha vida.
Outrora erais trevas, mas agora sois luz. Andem como filhos da luz. Porque o seguidor de Jesus, ele tem uma ética. E é uma ética que é diferente da ética que prevalece neste mundo. A felicidade daqueles que seguem a Cristo é saber que não são mais escravos do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora tenho a luz no Senhor. Então, eu devo andar como um filho da luz e não um filho das trevas. Um filho deste mundo. Um filho que se lambuza com as coisas deste mundo. E essa luz, que é Jesus, ao qual eu sigo, ao qual eu experimentei, o que ela produz em mim? Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que de fato agrada a Deus. Efésios 5, versos 9 e 10. A luz da vida é o próprio Jesus Cristo na sua vida. A luz da vida é a condição de, em Cristo, se proteger do erro por meio da palavra de Deus. A luz da vida é a condição de, em Cristo, ser impulsionado ao que é correto pela palavra de Deus. A luz da vida é poder, em Cristo, através do conhecimento da palavra, ser capacitado a toda boa obra. Paulo faz essa consideração em 2 Timóteo 3, do versos 16 a 17. Após ali relatar que os dias seriam difíceis, os últimos dias, onde as pessoas seriam ambiciosas, egoístas, amantes de si mesmo, que entrariam em qualquer conflito, gostariam de uma briga, de arrumar um barraco, Paulo fala: mas você, Timóteo, segue aquilo que você aprendeu desde criança. Porque as Escrituras te dão a sabedoria para chegar à fé, a fé em Cristo, que é a luz. E então essa Escritura, ela é útil para te ensinar o que é verdadeiro, para fazer você perceber o que não está em ordem na sua vida. Ela te corrige, ela te disciplina, ela te prepara, ela te capacita para toda boa obra. A verdadeira felicidade, meus irmãos, não consiste em simplesmente conhecer a respeito da luz. Não. Ler muito a respeito da luz. Não. Mas sim ter essa experiência com o Senhor Jesus. Segui-lo. Implica em conhecimento? Sim, mas um conhecimento que é aplicado. Porque conhecimento pelo conhecimento gera enfado. Mas um conhecimento que é aplicado à minha vida, ele traz para a minha vida significado. Portanto, digo para você, quem é Jesus na sua vida? Ele é a luz da sua vida? Porque para ser luz, ele precisa não ser apenas objeto da sua contemplação. Uau, que lindo! Não, ele deve ser objeto da sua submissão. Ele precisa ser seu Senhor, seu Salvador, mas também o Senhor da sua vida. Quem ouviu essa mensagem ali, meus irmãos, fez objeções a Jesus. É o que você percebe do versículo 13 de João 8 até o 20. Eles fizeram objeções a Jesus. E todo aquele que se opõe a esse testemunho de Cristo, ele, na verdade, revela que não conhece Deus, ainda que seja um religioso. Os fariseus não aceitaram o testemunho de Jesus. Eles não aceitaram Jesus afirmar que ele era a luz do mundo. Porque, a partir desse testemunho, eles deveriam então reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E eles não queriam reconhecer Jesus como Filho de Deus. Segundo os fariseus, o testemunho de Jesus não era um testemunho legítimo. Por quê? Na visão deles, eles estavam testificando de si mesmo. Mas onde está o erro de Jesus testificar de si mesmo, uma vez que ele era uma pessoa bem resolvida, que sabia de onde ele veio e para onde ele ia?
disse que sabia de fato qual era a sua identidade. No passado, os homens de Deus também testificaram a si mesmos, se colocando como mensageiros de Deus. Moisés fez isso, os profetas fizeram isso. Os próprios fariseus testificavam de si mesmos, como homens bons. Mas Jesus, quando ouve essa objeção dos fariseus, ele não procura ali criar um debate com os fariseus. Vocês dizem que são bons, mas como é que vocês são bons se vocês exploram as viúvas? Ele não entrou nesse mérito, mas ele se defendeu, dizendo, olha, eu testifico de mim mesmo, mas eu não sou o único que testifica de mim mesmo. O povo olha para mim e vê em mim que eu sou o Cristo. João Batista olhou para mim e falou que eu sou o Cordeiro de Deus. E mais, Deus testificou a meu respeito. E aí ele entra no mérito da lei, dizendo, olha, se tem duas testemunhas, o testemunho é válido. E ele dizia, eu e o Pai testificam, são duas pessoas. É o mesmo Deus, as duas pessoas que estavam testificando ali, de que Jesus era, de fato, a luz do mundo. Mas aqueles homens, de coração endurecido, não queriam ouvir esse testemunho. Eles não aceitavam esse testemunho. Eles não reconheciam a identidade de Jesus. Eles não reconheciam que Jesus era o mediador entre Deus e os homens. E se não se reconhece quem é Jesus, não se tem condições de conhecer Deus, por mais que se frequente a igreja, por mais que se faça os ritos, por mais que se façam os cerimoniais, por mais que você faça a leitura bíblica diária, se você não acha Jesus, você não acha a vida, porque Jesus é a luz da vida. Não há como conhecer Deus, meus irmãos, senão pelo Senhor Jesus. Não há como conhecer Deus, senão pela experiência com o seu Filho. Senão pela experiência da cruz, de compreender que Jesus morreu para me salvar dos meus pecados. Que mexe com o meu intelecto, mexe com as minhas emoções e me faz mudar de vida. E me faz reorientar a minha vida. Que me faz renunciar à escuridão deste mundo para então viver a luz do Senhor Jesus. Os fariseus, eles não aceitavam a afirmação de Jesus. Não acreditavam porque eles usavam padrões humanos para fazer as suas considerações. Porque eles se deixaram levar pelo endurecimento de seus corações. E meus irmãos, um coração endurecido, Deus apenas permite que ele permaneça ainda mais endurecido, já que ele em nenhum momento cogita crer, mesmo com todas as evidências de Jesus apresentando-se como Filho de Deus. E aqueles homens, eles não acreditavam. Eles não acreditavam porque eles não conheciam Deus. E por não conhecerem Deus, eles não viram em Jesus o Filho de Deus. Eles não conheciam nem mesmo a si mesmos. Hoje há muita gente com crise de identidade, não é? Há muita gente com crise de identidade, principalmente entre os jovens. Sabe qual é o motivo dessa crise de identidade? Não conhece Deus. Não se submeteu a Jesus Cristo. Porque quanto mais a gente conhece Deus, mais nos conhecemos. Quanto mais distantes de Deus, mais nos afastamos desse autoconhecimento. Aqueles homens eram religiosos, tradicionalmente se acostumaram com a religião, manuseavam a palavra de Deus, mas não tinham uma relação com Deus. Não conheciam a Deus, não conheciam a si mesmos,
viram o Cristo e não enxergaram que ali estava o cumprimento da promessa de Deus. Às vezes você está no ambiente, mas você não está enxergando porque você não se deixa quebrantar, não se deixa Deus amoldar a sua vida. Você permanece com esse coração endurecido, fazendo objeções a tudo que o Senhor diz. Não, 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 não e não. Termino essa mensagem com algumas considerações, meus irmãos. A primeira delas é que a luz do mundo é o Evangelho, porque Jesus é o Evangelho de Deus. E esse Evangelho, ele promove ao mundo salvação. Por isso que ele precisa ser pregado. A luz veio ao mundo. A luz inicia o seu ministério dizendo ao mundo: arrependam-se. Eu não posso deixar de falar do arrependimento. Eu não posso deixar de considerar para com o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, as pessoas com quem eu me relaciono, que elas precisam arrepender-se de seus pecados. Que elas precisam romper com essa vida. Que elas precisam reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu tenho que também entender que, às vezes, essa mensagem vai fazer com que essas pessoas se afastem ainda mais, porque elas não querem luz. A luz fere, então elas preferem ir para um local ainda mais escuro. Porque a luz, ela salva, mas a luz também pode condenar, porque ela mostra que há algo errado. E se não houver arrependimento, essa luz condena. A verdadeira felicidade não consiste em conhecer intelectualmente a respeito da luz que é Jesus. Porque se fosse por conhecimento intelectual, nas nossas academias, todos seriam salvos, porque eles conhecem. O pessoal que trabalha na área de humanas, às vezes lê a Bíblia mais do que crente. O pessoal da área de história, filosofia, leem a Bíblia mais do que muitos crentes. Às vezes conhecem até no seu original o texto sagrado. Conhecimento intelectual nunca salvou ninguém. Na verdade, perverteu a igreja durante um tempo. Porque fez com que a igreja caminhasse por um caminho meio nebuloso. Porque o que precisamos é mais do que intelectualidade. É uma experiência singular com Jesus Cristo, que é aplicada à vida, que é demonstrada na vida, que implica em ter o Senhor como meu Salvador, mas também o Senhor da minha vida. E há muitos que apenas querem apreciar a mensagem, mas não querem se comprometer com a mensagem. Então continuarão na escuridão, ainda que seja pelo viés da religião. Por fim, todo aquele que se opõe ao testemunho de Jesus Cristo, reconhecidamente não conhece a Deus. Se hoje em seu coração você reluta em reconhecer Jesus como luz e da necessidade que você tem de Jesus ser aquele que vai direcionar a sua vida, você não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus, por mais religioso que seja, continua em completa escuridão. Porque se não tem Jesus, não tem luz, não tem vida. Deus quer que você nesta noite, meu irmão, minha irmã, possa reafirmar no seu coração: Jesus é a luz. E sendo a luz, eu preciso segui-lo. Eu não posso viver a velha vida. Essa velha vida ficou para trás. Eu tenho que viver essa nova vida. Eu não posso ter esse farol e guardá-lo. Esse farol precisa estar direcionando a minha vida. Porque Jesus é a luz que traz a verdadeira felicidade. Se você ainda não tem Jesus em seu coração, compreenda. A luz da vida
ela é infinitamente melhor do que qualquer luz que esse mundo possa produzir. Porque essa luz, ela é artificial e ela custa muito caro. Ela custa a sua eternidade. Então abra o seu coração. Deixe a luz do céu dirigir a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai bendito, aqui entregamos a tua igreja. Aqui entregamos, Deus, a vida daqueles que ouviram essa mensagem, para que de fato possam serem dirigidos pela luz, para que então possam não mais andar na escuridão, mas sim experimentar a luz da vida. É a oração que lhe fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos encerrar.